paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal da leitura diária do segundo trimestre de 2025, a lição 4. A lição 4 tem o tema Jesus, o pão da vida. Segundo trimestre de 2025, você já sabe, tem o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo João, ou seja, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nossa leitura diária de hoje, da segunda-feira, é o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 30 e 31, que tem como tema Jesus e a revelação do pão do céu. Porque quem é o pão do céu? O pão do céu é Jesus, que veio ao mundo para morrer na cruz, para perdoar todos os pecados da humanidade. O povo, no deserto, comeu do maná, mas o maná era a sombra de Cristo. E o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 30 e 31, diz assim: Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Veja que eles pediram um sinal a Jesus para eles crerem em Jesus. E depois falaram que os pais deles comeram o maná no deserto. Isso foi o que eles falaram. E queriam sinais para poder crer em Jesus Cristo. Mas o maná que desceu do céu é quem? É Cristo. Então Cristo convida eles a olhar para Ele. Mas eles, por conta da incredulidade, não olharam para Cristo. Não tomaram posse daquilo que Cristo estava falando com eles. Pelo contrário, a incredulidade deles foi tanto que eles rejeitaram a Cristo. E o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 30 e 31, diz assim: Os judeus pediram um sinal e olharam para o passado. Mas Jesus os convidou a olhar para ele, porque ele é o pão que desceu do céu. Então Jesus convidou ele para olhar para ele, porque eles já sabiam que era Cristo. Jesus Cristo já tinha feito vários milagres, mas mesmo assim eles não estavam crendo que ele verdadeiramente era o pão que desceu do céu e que ele era o Filho de Deus. O maná era a sombra, Jesus é a realidade. A maior necessidade do ser humano não é pão terreno, mas a presença do pão vivo que desceu do céu. A maior necessidade do ser humano não é um pão terreno, porque o pão terreno não vai suprir a necessidade espiritual dele. E o único que supre a necessidade espiritual do homem é quem? É Jesus. O maná desceu do céu, o Deus encarnado que veio ao mundo sofrer, chorar, ser abandonado, ser escarnecido, ser cuspido, ser esbofeteado, tudo por conta do amor de Deus pela humanidade. E ele fez isso o quê? Por amor. E todo ser humano, muitas vezes, ele não quer admitir, mas ele sente um vazio dentro dele. E esse vazio, só quem pode preencher é o maná do céu, que é Jesus. Jesus é quem preenche o vazio do ser humano. Por isso que o interessante é nós querermos e buscarmos a presença de Deus na nossa vida. Quando Moisés estava ali no deserto, que Deus disse que não ia com ele, foi que ele disse: Senhor, se tu não for, nós daqui não sairemos. Porque o interessante para Moisés, era o quê? A presença de Deus com ele. Dessa mesma forma tem que ser nós. Nós temos que ter a presença de Cristo em nós, a presença do pão que desceu do céu, o pão que supre a necessidade espiritual do ser humano. O pão terreno só vai suprir a necessidade material do corpo, mas o pão que desceu do céu é o único que supre a necessidade espiritual do homem. É o único que preenche aquele vazio que existe dentro do homem, que só pode ser preenchido por Jesus Cristo, aquele que veio, mas a qualquer momento estará voltando. Amém?